Então, né, deixa eu contar uma parada pra vocês. A intenção que eu comecei com essas ideias foi assim, ó. Bom, quem me conhece, meu aluno, meu amigo, sabe que eu sou meio atrapalhado. Então já sabe que sou meio doido. Então eu gosto dessas coisas, então é comum, assim, já veio isso em mim. E é verdade. Então, sempre pesquisei, sempre tive curiosidade. E aí eu tinha ouvido falar de Anunnaki, History Channel passa bastante, né? Eu gosto de assistir aquilo lá. E aí ele falou, os Anunnaki, sei o que, criou o ser humano. Achei legal, eu gostei do que eu vi, mas ficou ali, né? E pra maioria das pessoas acho que é assim também. Aí depois eu ouvi a música, né, aquela banda lá muito louca. E aí aquela historinha deixou a gente bem curioso, assim, eu fiquei. E aí eu fui. Aí fui saber o que era aquilo lá, queria saber mesmo. Aí foi quando eu vi o Zacarias Sitchin. Então, aí eu fui pesquisar quem ele era, o que ele tinha feito, aí eu procurei palestra dele, tem documentário falando dele. Então eu pirei. Falei, isso é da hora. É isso que eu quero aprender, eu gosto disso. E aí ele conta a história dos Anunnaki, que vieram do céu para a Terra e que criaram o ser humano. E aí então, a partir de tudo isso, todas essas mitologias que tem pelo mundo, elas são as histórias dos Anunnaki. Cada um contando a sua maneira. Os sumérios, eles contavam de um jeito que até então achamos que é o jeito original, né? E a partir dali, conforme os povos foram se espalhando, boca a boca a lenda chega, né? É um telefone sem fio, imagina. E aí quando chega para uma outra civilização, eles contam a mesma história, mas do jeito deles. E assim foi para todas. Então a gente vai pegar sempre algum deus, e você vai ver que eles são parecidos até. E aí você vê que tem as mesmas características. E aí você acaba percebendo que eles estão falando da mesma pessoa. Isso fica muito claro quando você vê. Por exemplo, Odin, né, não dos Vingadores, né, mas dos nórdicos. Se pega semelhanças, é muito parecido com Zeus, que é muito parecido com Jeová. Todos são líderes, todos têm um irmão, todos são o poderoso. E esse o poderoso, realmente ele era o poderoso, ele foi o Deus da Terra. Não que ele fosse um Deus, mas ele tinha o poder de um Deus, ele era o chefe da missão Terra. Mas ele não tinha o dom da criação, porque quem tinha era o irmão dele. O irmão dele também aparece na Bíblia, mas não como Yahvé, como Elohim. E às vezes as pessoas acham que é a mesma pessoa, mas são dois irmãos que vieram para a Terra e comandaram aqui uma missão. E essa missão resultou no surgimento do ser humano, nós. Então, quando dizem que o ser humano foi criado do barro, tecnicamente isso é verdade. E que Deus que criou, também. E a evolução de Darwin, também. Então o Anunnaki é isso. Ele é um ser de um outro planeta, que por vários motivos eles vieram para a Terra.
O Zecharia Sitchin, que pegou a mitologia suméria, ou suméria mesopotâmica, e egípcia, hebreia, né? Pegou tudo do Oriente Médio e tentou entender o que estava acontecendo. E ele conseguiu, porque ele abriu a porta pra gente entender a nossa história, que ela não foi bem contada. Eu não vou falar, só vou contar o que eu sei. Então a história não é do jeito que contaram pra gente. E quem não for atrás disso não vai saber. Não espere que as pessoas venham te contar isso. Isso não... Ao contrário do que as pessoas pensam quando elas falam comigo, elas acham que todas essas informações são escondidas, que é um segredo. Isso não é. Depois que tem internet, tá fácil. Isso não é, antes não dava para você fazer isso. Onde que você ia pesquisar uma coisa dessa? Agora é simples. Mas requer muito tempo, disposição, tem que ter um conhecimento de alguma coisa, tem que ter um ponto de partida. Então tem que saber muitas coisas para entender uma. Então muitas vezes eu tô conversando no meu grupo, e aí quando eu falo é porque eu sei o que eu tô falando, porque eu pesquisei bastante. Então, o Zecharia Sitchin conta que os Anunnaki vieram de um planeta que tem uma órbita que ele acredita ser de 3.600 anos. Pelo menos é o que registra, né? O que indica nas tábuas sumérias. Então ele faz uma órbita elíptica, ao contrário da órbita dos planetas, né? Dos outros 8 ou 9 planetas. Então quando ele vem de baixo para cima. E quando ele passa, causa muito distúrbio na Terra, por causa da sua ação gravitacional. Então essa é a história que ele vai contar nos livros dele. Tem muita fonte, tem muita coisa, muito lugar que dá para pesquisar isso. E então, mas eu sei que é difícil, então eu resolvi aqui vir contar para vocês, pelo menos para quem tem interesse em entender. Eu não estou debatendo se existe ou não. Eu acredito nisso que eu estou falando, porque eu pesquisei, eu acredito nisso. E eu quero mostrar isso para as pessoas que têm interesse em entender. E se elas acreditam ou não, isso não é problema meu, eu só vou mostrar. Elas vêm, se tem curiosidade, quiser me perguntar, me pergunta, eu digo, ó, vê ali, então, isso aqui, eu explico algumas coisas que eu sei, eu não sei muita coisa, mas eu sei mais que vocês, tenho certeza. E então, eu quero passar sobre os Anunnaki, entender um pouco que tudo que é sobre religião é uma mitologia. Assim como as outras a gente fala como mitologia. Quando você fala assim dos egípcios, né? Aqueles deuses com cara de bicho, né? Tem deus de tudo lá. Eu falo, esses deuses existiram, você vai falar, é uma mitologia, isso é fantasia. Mas se você estivesse no país deles e perguntasse do seu Deus, eles iam dizer a mesma coisa. Todo Deus é o verdadeiro, dentro daquela religião. Todo Deus é o Criador, dentro daquela religião. E eles estão certos, porque é o mesmo, só que contado de um jeito diferente. Por isso que esse Deus que os brasileiros veneram, ele é um Deus mitológico. E eu sei que é difícil para muita gente. É um apego emocional muito forte. Eu não vou dizer que eu passei por isso. Mas eu sei que vejo pessoas que passam. Mas isso eu não vou falar agora, eu não quero falar dos Anunnaki. Porque quando os Anunnaki chegaram na Terra, diz o Zecharia Sitchin que eles vieram atrás de mineração.
diversos tipos de mineração. Mas uma principal seria o ouro, que é um metal mais raro, né? E muito útil para coisas eletrônicas. E que esse planeta, que é o que a gente chama de Nibiru, que é o planeta dos Anunnaki, a atmosfera dele estava danificada, por dizer assim, e para fazer esse reparo, partículas de ouro em pó conseguiriam regenerar. Então, sabiam que tinha ouro aqui na Terra, vieram para cá fazer essa mineração para tentar mandar tudo lá para o planeta deles. E conseguiram, o que é o que dizem nas tábuas, né? E a partir daí, haviam trabalhadores, né, desse planeta que tinham que fazer a mineração dentro da Terra. Isso é um trabalho muito exaustivo. Acho que se vocês verem como qualquer põe no YouTube o que é mineração, você vai ver que não é um negócio legal. Então os caras vinham lá de outro planeta para esse fim de mundo, cavar buraco, e fizeram isso na nossa linha de tempo por uns 200 mil anos, quase 90 mil anos. Bom, não sei, era muitos anos. Pra gente não dá nem pra imaginar, mas... E aí, chegou uma hora que eles cansaram e falou, não quero mais fazer isso e não vamos mais trabalhar. Aí, um dos chefes Anunnaki, que era um dos irmãos chamado Ea, que depois se tornou Enki, ele sugeriu que se ele pegasse um animal que ele viu rodando ali perto das minas, ou do laboratório dele, não sei, ele falou, se a gente cruzar o nosso DNA com aquele animal, ou como ele mesmo disse, né, colocar a nossa marca, poderíamos criar um trabalhador e tirar o trabalho então dos Igigi, que eram, eu vou dizer, o exército dos Anunnaki, eu diria assim. Então o seu irmão Enlil, que era o chefe da missão, é como se ele fosse um general, ele que manda em tudo, ele supervisiona todos. Todos estão abaixo dele, inclusive o próprio irmão Ea. Então ele disse, isso é inadmissível, porque se você criar esse ser aqui, nesse planeta, você vai mudar todo o ecossistema. Você vai mudar com a biologia do planeta, de um animal, você não tem que interferir nisso. Você não é um Deus criador. Aí, essa Enki teve que pedir, né, para o pai dele, Anu, que é o rei de Nibiru, que é o chefe de todos. E ele disse, não, faça. Enlil, então, a contragosto, teve que concordar, que a ordem vem de cima. E ele autorizou, então, a criação de um híbrido, de um ser Anunnaki, de um outro planeta, com o ser humano, ou com o hominídeo, para se tornar o primeiro ser humano. E aí, nós que estudamos isso, acreditamos ser um Neandertal. E esse novo ser, ele foi treinado, foi educado, e ele conseguia trabalhar nessas minas, sem reclamar. Porque ele era forte, ele era robusto. Então ele acabou de sair da vida animal. Então para ele, o prêmio dele era a ração que ele recebia todos os dias. Aquele era o presente dele. Ele cavava o buraco que fosse, para ele era fácil.
ganhando a comidinha dele. E esse então foi o primeiro ser humano, que é o Homo neanderthalensis, eu acho, que seria o Adão. Eva seria chamada de Tiamat, o nome na Suméria. E ela foi retirada do DNA de uma costela do Adamo, que foram o primeiro mesmo, né? Depois de muitas tentativas, porque não foi do barro, mas pelo que eu entendi, teve que usar alguma coisa da terra no DNA na mistura com o Anunnaki. Mas enfim. Sendo assim, muito tempo depois aconteceu muita coisa nesse período depois da criação do Neandertal até o dilúvio. Eu diria que foi 70 mil anos. E quando houve o dilúvio, é como se fosse dado um restart na Terra. O dilúvio, pelo que parece, foi um cataclisma. Era ao final da era do gelo. A passagem de Nibiru, ele altera muito o campo magnético da Terra, ou algo parecido, e dá terremoto. Nem tem dado ultimamente aqui na Terra agora. Até no Brasil tem terremoto todo dia. Não sei se vocês acompanham isso. Fraquinho, mas tem, né? Nem sei se tinha antes. Mas agora eu sei que tem. Então, quando o Nibiru passou, as calotas polares, né, estavam na era do gelo, então estavam bem carregadas, eu diria assim. Por paredões de 200 metros de gelo, acho. Deu terremoto, aquilo cai, causando um mega tsunami, invadindo os dois polos, de cima para baixo, de baixo para cima. Esse foi o dilúvio. Não foi só chuva. Foi um cataclisma, um tsunami global. Aí nós temos a história do Noé, que na Suméria é chamada de Ziusudra. E que Noé foi escolhido por Deus para recomeçar a humanidade. E foi isso mesmo. Mas quem foi esse Deus? Esse Deus se chamava Enki, que era pai do Ziusudra, com uma mulher neandertal. Passado o dilúvio, começou a era das civilizações. A Terra, ela foi dividida em 4 regiões, porque ela teve que ser recomeçada. Aí, cada um desses seres Anunnaki foi responsável por uma região ali no Oriente Médio. Então um ficou com o Egito, outro ficou com Israel, outro ficou com o Edim ou a Mesopotâmia, e outro ficou com a região ali da Indochina, não, da Índia, com o Paquistão mais ou menos. Cada um desses tomou conta de uma região e se tornou o deus daquela região. Por que eles se chamam deuses? Porque eles
têm um orgulho acima da média, mas eles têm poderes de deuses mesmo para nós. Para nossa concepção, eles são deuses mesmo, porque eles podem voar, eles têm super força, inteligência finita pra gente. E para nossa linha de tempo eles não morrem. É que o tempo passa diferente para eles, porque a órbita deles tem 3.600 anos com o nosso Sol. E o nosso tem 360 dias, 365 dias. Então a gente roda aqui num peão e eles vão bem devagar. Então o ano deles é 3.600 anos nós. Entendeu? Por isso que eles parecem ser eternos, né? Então para nós vemos eles como deuses. Porque para nós realmente eles são, porque a gente não é nada. E eles criaram a gente. Na história de Zecharia Sitchin, ele disse que foi pra gente trabalhar nas minas, né? Que é bem provável. Mas existe algo chamado um projeto adâmico, que pelo que eu vejo tem agora por outras fontes, não por Zecharia Sitchin, que ele é uma outra coisa. Elas dizem que o ser humano, ele, por natureza, ele busca outros planetas, ou que já tem um ambiente, ou eles tentam recriar um ambiente de vida, e a partir disso eles criam uma raça humana adaptada àquele planeta. Então esses seres, Anunnaki, eles tinham tecnologia para isso, então é assim que eles funcionam. Mas, pelo que eu entendi, não era a hora disso acontecer. Foi meio que necessário, como Enki que tinha essa permissão, porque ele era o cientista desses Anunnaki. Então, Enki tendo permissão para isso, ele meio que estava coçando para fazer alguma coisa, mas ele não tinha oportunidade. Aí, quando os operários começaram a reclamar do trabalho, ele sugeriu criar esse ser, porque ele tinha já tudo pronto, só não tinha motivo para fazer isso. Então ele criou meio que esse motivo. Não, vamos fazer. O Enlil, o irmão dele, que é o Jeová, falou, não vamos criar outro bicho não, para que fazer isso? Não quero. Então, ele não aceitou, mas teve que fazer. Pronto. Aí sim, Enki foi lá e criou o ser humano. Então eu penso que não era bem a hora. Ele que estava querendo. Porque, pelo que eu vejo, é assim, dizem que para esses pleiadianos, porque os Anunnaki são pleiadianos. As Pleiades são uma constelação de vários planetas. E os humanos dizem que os humanos vêm de lá. Então, nós somos os humanos da Terra. Mas os humanos originais dizem que eles são gigantes. Mas não que eles são gigantes, nós que somos pequenos. Então, para a Terra, a gente é desse tamaninho. E aí, quando eles vêm para a Terra, eles são enormes. Dizem que os Anunnaki tinham em torno de uns 3 metros. Então, esses deuses, né, que a gente adora, são eles. E quando eu conto isso, as pessoas simplesmente fala besteira, poxa, vou orar por você. Então, hoje a gente está no século XXI, a gente tem tecnologia, a gente tem informação, a gente já está na hora da gente começar a ver o mundo como ele é e não acreditar mais em contos, porque doa quem doer é uma história de
2000 anos para trás, para baixo. 2000 anos. Mesmo dizendo que a Bíblia é o livro mais atual que existe, não é assim, gente. Ali está contando a história desses seres de outro planeta, o que eles vieram fazer aqui, e que nós, pela nossa inocência, os adoramos como deuses porque naquela época é o que podíamos imaginar. E que eles eram realmente os criadores do ser humano, mas não do céu e da terra. Criadores de alguns animais? Sim. Criador de algumas plantas? Sim. Criador do céu e da terra? Não. Então, vamos tentar ver as coisas como elas são, para entender que esses seres, pode ser que eles voltem. Só que quando eles voltarem, eles não vão vir do jeito que está escrito nos livros. E talvez as pessoas não estejam prontas para isso. Se você acha que eu não sei do que eu estou falando, pesquisa você mesmo. Isso aqui eu não estou te convencendo, eu estou te contando algo que você pode buscar. E aí você tira suas próprias conclusões. Eu vou mostrar um trecho da Bíblia onde mostra que Jeová, que é o chefe da missão, ele era um general. Ele não tinha muita paciência em ficar cuidando de gente. Então ele dava umas ordens. Eu vou mostrar para vocês qual que era a ordem que Jeová dava para os humanos. Aqui está escrito em Deuteronômio 28, 15. Os castigos da desobediência. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua assadeira. Então, esse é o Deus e amor. Imagina esse bicho com ódio. Então, você consegue perceber que isso não é coisa de um ser supremo? Que isso não é maldição, maldição e maldição? Não é algo que divino, algo que vem dos céus, algo que beneficia alguém? Por qualquer justificativa que você queira dar, isso pouco importa, porque o sentido continua sendo o mesmo. Eu vou amaldiçoá-lo se você não me obedecer. E eu já ouvi pastor falar isso. Vocês também. E onde está a bondade nisso? Tudo bem, pode me mostrar várias outras, mas não anula essa maldade. E para um Deus de amor, para um Deus criador, para um Deus que nos protege, que nos ama, que criou o céu, a terra, o universo, o espaço, tudo, vir amaldiçoar ser humano, não faz sentido isso para você?
Ou só aceita? Então entenda que esse ser ele não é um deus, ele é um ser de um outro planeta mesmo. Literalmente é isso. E ele veio para cá com uma missão de fazer mineração. O irmão dele inventou de criar um ser humano para trabalhar para ele, coisa que ele já não queria, então já tava de saco cheio com isso daí. Aí o irmão dele vai lá e cria o bicho, que é nós. E ele ficou puto, velho. O Deus de amor ficou puto que criou nós, que ele ama tanto. Que tentou, inclusive do dilúvio, ele disse, não, mata tudo. Quando deu tsunami, podia salvar os humanos. Ele, não, mata. Tá na Bíblia, não sei o que eu tô falando. Aí o Enki foi lá, não, vamos salvar uns aí. E foi lá e salvou o filho dele, ensinou a fazer um barco. Ó, faz esse barco aqui, mandou um projeto pra ele, ele fez o barco e escapou com os animais. Mas não é todos os animais do planeta, não. Os animais domésticos que tinha lá, pegou os que eles podiam sim, pegou, mas era tudo de DNA. Porque dentro da barca foi um Anunnaki junto, pra ajudar eles, né? Não foi sozinho. Mas isso é o que eu estou falando? Não, está na tábua do Zacarias Sitchin. Que aí, ó, vocês têm que ter isso aqui, tem que ter livro, entendeu? Tem que ter todas essas coisas aqui para você conseguir entender mais ou menos o que está acontecendo. Não é só chegar e sair falando, né? Pois, cara aí sai falando qualquer coisa e não tá nem aí. Os caras vão perguntar esse livro, fica vendo. Você tem que olhar tudo, meu, tudo que é fonte, se você quiser entender, né? Mas eu sei que não dá, mas eu faço pra vocês, aí eu conto, aí vocês acreditam se quiser. Então, gente, então como é que eu tô falando, esse Deus, esse Deus Anunnaki aí, ele, não sei se ele volta, né? Não sei se Jeová volta não, mas os outros sim, outros, digo, não só os da família, eu não sei onde eles estão, mas da mesma raça eles vão vir pra cá, isso é fato, isso aqui é ponto, é um dos muitos planetas que eles colonizam. O planeta Terra ele não é do ser humano, a gente mora aqui, isso aqui não é nossa casa, isso aqui é, igual eu falo, igual um condomínio. Você compra lá no condomínio, você mora lá, mas não é teu, mano. O condomínio é da empreiteira. Você só mora lá. Então, se você morasse num condomínio, você pode soltar rojão lá dentro? Jogar bombinha lá dentro? Acho que não pode, né? Então, imagina você mora num condomínio, que é o planeta Terra. Você mora de inquilino. Aí você começa a construir umas bombas e começa a tacar um no outro, fazendo um maior arregaço com umas bombas atômicas. Aí o dono da casa fala, o que está acontecendo? Você lembra aquela data limite que o Chico Xavier falou? Então, lembra que o ser humano começou a jogar bomba pra cima, pra baixo, matando todo mundo, depois já foi pra lua. Aí começaram a jogar bomba na lua pra ver o que acontecia. Aí o Anunnaki falou, e aí ser humano, o que tá acontecendo? Vocês vão ficar atacando bomba em tudo, então? Aí falou, mano, vocês têm 50 anos pra vocês se ligar no que tá acontecendo, que se vocês não tomar jeito, nós vamos tomar por vocês. Porque destruir aqui vocês não vão. Geralmente eles não se envolvem, pelo que dizem, né? Mas nessa hora não teve jeito, né? Eles iam arregaçar o viveiro deles. Que a Terra é tipo isso. É como se fosse um laboratório. Eles fizeram a Terra, fizeram assim, né? Eles moldaram ela. Trouxeram planta, trouxeram animal, trouxeram nós, trouxeram um monte de coisa. Fizeram ela. É um jardim, eles fizeram isso aqui. E aí muitas espécies são trazidas para cá para ver o que acontece. E eles têm muitos planetas que eles passam nessa órbita fazendo isso.
Porque é o que eles fazem. E agora eu tô contando tudo isso porque pode ser que eles vão voltar uma hora mesmo. E eu tô tentando contar pra vocês ver o que vocês fazem, né? Se vocês realmente estão prontos pra isso, não estão. Não sei se... Então, às vezes eu falo essas coisas, o cara vai tirar eu, entendeu? Não faço nada. Tirou eu e falo assim, meu... Nem quero zoar, na boa, mano. Vim na moral hoje. Mas, cara... Os caras falam assim, Largo, você é louco, mano, as ideias que você inventou, cara, Deus é mais, mano, vou orar por você, de joelho no jejum, entendeu? Aí eu, puta, mano, de boa, mano. O cara assim, aí vai ler o trecho da Bíblia, tipo... Ele fala que eu tô numa fantasia, mas ele vive em outra também. E eu não digo também que o que eu vivo também não é uma crença. Eu não sou hipócrita. Assim como todo mundo tem crença numa religião, eu também tô com uma crença nisso. É que eu mesmo que só mudei de lado, né? Mas é porque pra mim, agora isso é óbvio. Agora eu penso, mano, pra vocês é óbvio o outro, mano. Na boa, velho. Mas eu não tô te convencendo, mano. Eu tô te perguntando. Tô te contando isso daí. Pensa aí, sei lá. Se interessar, né, meu? Você acha lá? Interessou, vou pensar. Ficou curioso, velho? Me chama. Troca ideia comigo lá. Todo dia eu posto alguma coisinha do grupo lá. E eu dou umas tiradas assim que é pra você realmente pensar. Eu coloco lá, meu. Te convido a pensar, cara. Vem, meu. Pensar um pouquinho assim, fora da caixa. Ver se... Ah, não acredito nisso, tá? Mas você nem pensa nisso, cara. Você não tem nem imaginação, irmão. Mesmo que seja, você acha que é uma loucura, mas você consegue nem imaginar. E se fosse, mano? Como você ia lidar com isso? Então isso aí é por hoje. Aí conforme... Se eu ver que tem gente assistindo esse vídeo, eu vou continuar. Se eu ver que tô fazendo à toa, eu paro e deixo pra lá, velho. Isso aqui eu faço por mim. É um desejo meu de transmitir isso pra vocês. Agora, se vocês querem absorver ou não, aí cada um sabe o que faz.